Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática do nosso OndaTech, não é? Que você pode estar acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube Educa Recife ou acompanhando pela TV, canal 22.4. Hoje vamos para a nossa terceira aula de matemática. Temos vários descritores, vários assuntos bem interessantes e que caem bastante, tanto no IF como na ETE, para a gente debater aqui. Estou hoje mais uma vez acompanhado do meu amigo Severino Arruda. Olá, Arruda. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Lembrando que hoje nossa aula está sendo gravada. Vocês não terão a interação online, mas vocês podem mandar sua pergunta, deixar sua pergunta nos comentários, curtir a nossa aula, né? E posteriormente o professor dará um retorno, dará resposta às suas dúvidas, às suas dificuldades que vocês porventura tiverem. Bom trabalho, professor. Obrigado, Arruda. Bem, gente, hoje nós iniciamos pelo descritor 3, tá? E o nosso descritor 3, ele fala o seguinte: identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Pessoal, questões, utilizando questão de triângulos, ela é muito utilizada nessas duas bancas que a gente está estudando, tá? Tanto no IF como na ETE. Então é muito importante a gente relembrar aqui, reforçar algumas coisinhas sobre triângulos antes da gente partir para as questões. Então, primeira coisa para a gente relembrar, classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Nós temos três tipos de triângulo quanto à medida dos lados. Nós temos o equilátero, que qual é o equilátero? Lados iguais. O próprio nomezinho, pessoal, ele já fala, equi, iguais, látero, lados. Então, equilátero é todo triângulo que tem os três lados com a mesma medida, tá? Alguns autores também chamam ele de equiângulo, ou seja, ângulos iguais, tá certo? O outro são os triângulos isósceles. O triângulo isósceles é aquele que nós vamos ter dois lados com a mesma medida, tá certo? E este terceiro lado, que tem medida diferente, ele é comumente chamado de base do triângulo isósceles. E nós temos o terceiro, que é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem os três lados de medidas diferentes. Então, gente, é bem simples de compreender. Equilátero, três lados de mesma medida. Isósceles, dois lados de mesma medida. Escaleno, as três medidas são diferentes, tá? Mas também nós temos outra classificação para os triângulos, que é com relação à medida dos ângulos. E nós temos, mais uma vez, três classificações. Nós temos o acutângulo, que aí no acutângulo eu tenho as três medidas dos ângulos internos menores que 90 graus. Nós temos o retângulo. O retângulo é quando ele tem um ângulo com medida igual a 90 graus, tá? Ou também chamado também de ângulo reto. E nós temos o triângulo obtusângulo, que é quando ele vai ter um ângulo com a medida maior do que 90 graus, tá? Gente, atenção só para um detalhe. O triângulo equilátero, que a gente já falou aqui nele já em outras aulas, tá? Que é o triângulo, que é o polígono regular, no caso é o triângulo regular, é o triângulo equilátero, ele obrigatoriamente vai ser um triângulo acutângulo, tá certo? Porque se ele tem todos os lados com a mesma medida, como uma consequência, ele também vai ter todos os ângulos com a mesma medida. Como a gente já debateu em aulas anteriores, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é 180 graus. Então, se eu pego 180 e divido igualmente entre os três ângulos, dá 60 graus para cada um dos ângulos internos, tá bom? E aí eu trouxe algumas outras propriedades do triângulo. E aí a primeira é justamente o seguinte: a soma de dois lados de um triângulo é maior que a medida do terceiro lado. O que é isso? Condição de existência de um triângulo, tá certo? Para que eu possa verificar se um triângulo existe ou não, ou seja,
Se a questão me der 3 medidas e pedir para eu verificar se é possível construir aquele triângulo, eu preciso verificar se a medida de cada lado ele atende a isso daí. Se a soma de 2 lados de um triângulo é maior que a medida do terceiro lado. Se não atender, não é possível construir esse triângulo, tá certo? A segunda propriedade é a questão do o maior lado de um triângulo é oposto ao maior ângulo. Então, gente, isso acontece apenas no triângulo, tá certo? O maior lado, ele sempre vai estar oposto ao maior ângulo. E, como consequência, o menor ângulo está oposto ao menor lado, tá? Se liga nisso daí, porque às vezes você consegue resolver uma questão simplesmente prestando atenção nessa relação entre lados e ângulos de um triângulo, tá? Outra propriedade que eu trouxe é que a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Vamos relembrar aí o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que estão lado a lado, tá certo? Então, em um triângulo, que eu vou ter, no caso, 3 ângulos, eu tendo um ângulo externo, a medida desse ângulo externo, ela é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes. Então, eu vou desprezar apenas aquele ângulo que está ali complementando ele, né? Ou seja, melhor, suplementando ele, né? Tá? A gente vai ver isso daí melhor na questão, que eu trouxe a questão justamente sobre isso daí. Outro ponto importante é a soma dos ângulos internos, como eu já comentei, que sempre vai ser 180 graus, e a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não só dos triângulos, tá? Sempre vai ser 360 graus. Agora, vamos à nossa questão. A nossa questão fala o seguinte: observe o triângulo abaixo. E aí ele traz a medida de 2 ângulos internos, x mais 10 e x. E a medida de um ângulo externo, sendo igual aí a 110 graus. E ele pergunta o seguinte: o valor de x é? Então, o que a questão quer saber é o valor de x. Utilizando justamente uma daquelas propriedades que a gente comentou agora há pouco, eu posso colocar que x mais 10 graus dá igual a 110 graus, que é justamente aquela que um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ok? Então aí, ó, gente, eu vou poder juntar aí x com x, que vai dar 2x, e nós vamos ficar 2x mais 10 igual a 110. Esse 10 que está somando, lembre-se que sempre que ele muda de lado da igualdade, ele muda de sinal, então ele vai negativo, e nós ficamos com 110 menos 10. 110 menos 10 dá igual justamente a 100. Esse 2 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, só que agora dividindo. Então, nós vamos ficar com x é igual a 100 dividido por 2, e 100 dividido por 2 dá justamente igual a 50, como encontramos na nossa alternativa D. Então, gente, atenção com questões de triângulo. É um assunto que cai bastante nessas provas externas e também nessas provas tanto de F como de ETE. Então, se liga nesse conteúdo, tá? O nosso próximo descritor que nós vamos trabalhar é o descritor 10. O descritor 10, ele fala o seguinte: utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Bora lá. Triângulo retângulo, a gente já falou sobre ele lá no iniciozinho da aula. O triângulo retângulo é aquele que vai ter um ângulo reto, é aquele que vai ter um ângulo de 90 graus, tá? E o triângulo retângulo, nós vamos ter várias relações métricas, como eu estou trazendo aí para vocês neste slide. Veja, nós temos aí no total 6 relações métricas. Professor, eu preciso memorizar todas as 6? Pessoal, considerando aí as provas anteriores, o que eles mais cobram é o teorema de Pitágoras, né, que é justamente essa última relaçãozinha que está aí.
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, lembre-se, quando a gente está falando de hipotenusa, a gente está falando do lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Que é justamente, como consequência, o lado de maior medida. Porque se eu tenho em um triângulo um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos, consequentemente, eles vão ter que ser menores que 90 graus. Eu não consigo ter um ângulo maior do que 90 graus, ou melhor, eu não consigo ter em um triângulo dois ângulos, não é, maiores ou iguais a 90 graus, vez que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo dá 180 graus, beleza? Então, bora aí para a nossa questão. A nossa questão traz o seguinte: Décio viu um grande escorregador no parque de diversões e ficou curioso para saber o seu comprimento. Então, de acordo com as informações da figura acima, o comprimento do escorrego é aproximadamente, atenção, na última aula a gente falou sobre essa palavrinha aproximadamente, tá? Se a gente tem aí na questão aproximadamente, significa que quando a gente resolver o cálculo, nós não vamos encontrar o valor exato nas alternativas. Nós temos que ver aquela que mais se aproxima, ok? Então, o que a questão quer? Está aí grifado, comprimento do escorrego, tá? Lembrando que vai ser aproximadamente. Se você olhar com bastante carinho para essa figurinha que ele colocou aí, você vai ver que nós temos um triângulo retângulo de catetos medindo 7 e 10. E justamente o que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, é justamente a hipotenusa, tá? Então, nós vamos utilizar para resolver essa questão justamente o teorema de Pitágoras. Nós vamos usar aí a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E quem vai ser a? O a é justamente a hipotenusa. A hipotenusa ela está representada por x. Então, no lugar de a eu vou colocar x. E no lugar de b e de c, nós vamos colocar 10 e o 7. Pessoal, como eu vou somar os valores dos catetos, tanto faz a ordem. Você pode chamar b de 7 e c de 10, ou vice-versa. O resultado no final vai dar o mesmo, tá? Então, ficamos assim. Agora, nós precisamos calcular este ao quadrado. Precisamos calcular o 10 ao quadrado e precisamos calcular o 7 ao quadrado. E aí, 10 ao quadrado é 100, 7 ao quadrado é 49. E vamos agora fazer a soma. 100 mais 49 vai dar 149. Observem que o x está elevado ao quadrado. Então, se o x está elevado ao quadrado, esse 2 vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Como é que esse 2 vai passar para o outro lado da igualdade? Com a operação inversa. E qual é a operação inversa da potência? Raiz. Se eu estou trabalhando uma potência de expoente 2, então o índice da minha raiz vai ser 2. Então, eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu vou ficar aí com x igual a raiz de 149. Pessoal, 149 não tem raiz quadrada exata. Por isso a questão falou que a resposta seria aproximadamente. Vai dar 12, alguma coisa, tá? Então vai dar aí, ó, 12,2065 e observe que eu deixei ali reticências. Por que eu deixei reticências? Porque eu estou falando de um número irracional, estou falando de uma dízima não periódica, tá? E agora eu olho para as questões, ou melhor, eu olho para as alternativas. E entre as alternativas eu visualizo ali na letra C que eu tenho 12,2. 12,2 é justamente 12,2065. O que foi que ele fez? Ele desprezou as demais casas decimais, considerando aquela relação que a gente já viu na aula passada de aproximação. Beleza? Então, aí finalizamos a nossa segunda questão. Professor Arruda, temos aí alguns recadinhos para passar para os nossos alunos, não é? Sim, já
professor Wellington, a questão do RG e do CPF. É necessário que todos tenham o RG e CPF para que na hora de fazer a inscrição nas ETEs e na IFPE não haja problema, porque para tirar o CPF é até rápido, vai nos Correios e na lotérica com R$8 você consegue tirar no mesmo dia. Mas para tirar RG tem que agendar normalmente 2 meses antes no Expresso Cidadão ou no ITBI, no ITB, e não é um processo fácil, né? Tem que ter acompanhamento dos pais, tem que ter todo um processo mais longo, por isso que vocês providenciem esse documento, quem não tiver, para não ter nenhum problema, passar o tempo estudando, se preparando, no final não conseguir por falta de RG. Então, professor Wellington, o aviso está dado. Ok, Arruda. Gente, é isso mesmo, tá? Vocês precisam se preocupar ainda mais com a questão do RG, porque o RG eu tenho um prazo para poder agendar e realizar o procedimento, né? Ou no Expresso Cidadão ou no Instituto Tavares Buril, e eu tenho ainda que aguardar o tempo da produção para ele ficar pronto. Se eu não tiver com esse documento na minha mão, no dia da inscrição, eu não consigo realizar a minha inscrição, porque é um dos primeiros elementos, uma das primeiras informações que vai ser pedida na inscrição de vocês é o número do RG e do CPF. Então, quem ainda não está com RG e CPF, corra atrás para resolver isso logo, beleza? Bora lá para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é do descritor 19, que fala sobre resolver problemas com números naturais envolvendo diferente significado das operações. E aí ele coloca aí a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Então veja, a gente vai trabalhar nesse descritor 19 situações problemas. O que é que eu vou encontrar em situações problemas? Eu vou ter um textozinho, eu vou ter uma situação que vai ser apresentada para mim, eu vou precisar interpretar aquela situação e perceber que operação matemática eu vou utilizar para resolver aquela situação, tá? Para eu encontrar a resposta que a questão está me pedindo, tá certo? Então, gente, eu trouxe essa questãozinha aí para a gente pensar. Paulo quer fazer uma viagem de cerca de 330 quilômetros. Seu carro faz, em média, 13 quilômetros com cada litro de gasolina. Assinale a alternativa que melhor responde à pergunta de Paulo. Qual é a pergunta de Paulo? Quantos litros de gasolina, no mínimo, o tanque do meu carro deve ter para que possa fazer essa viagem? Então, ó, ele quer saber quanto ele precisa ter de combustível, tá, para ele chegar na hora da viagem e não faltar combustível, nem precisar parar para reabastecer, tá certo? Então, ó, como é que eu calculo isso daí? Os litros de combustível que eu vou precisar vai ser a razão entre a distância que eu vou percorrer e o consumo daquele veículo. Segundo a questão, o consumo desse veículo é 13 km por litro, ou seja, ele gasta 1 litro de combustível para percorrer em média 13 km. E o percurso que Paulo vai fazer é de 330 km. Então, para eu poder saber quantos litros de combustível eu vou precisar para fazer essa viagem, eu preciso simplesmente fazer a divisão da distância pelo consumo médio do veículo. Então, eu vou ter que fazer 330 dividido por 13. Fazendo esses cálculos de 330 dividido por 13, eu vou encontrar como resposta aproximadamente 25,3846. Então, não dê um valor exato. Atenção com uma coisa. Vamos parar aqui um pouquinho e pensar. Ó, ele vai fazer uma viagem, tá? Ele não quer parar para reabastecer. E ele quer saber, ó, ele trouxe ali, ó, eu até circulei, ó, no mínimo quantos litros ele vai precisar para poder fazer essa viagem, tá? Então, se ele chegar e abastecer o veículo com qualquer valor menor do que 25,3846, vai faltar combustível,
Então, ele não pode abastecer com 25 litros. Porque se ele abastecer só com 25 litros, vai ficar faltando combustível para o restinho da viagem. E observe o que foi que a questão fez logo na letra A. Botou justamente na letra A o bendito 25. É justamente para aquele aluno que não está prestando atenção ir lá e marcar ela. Gente, a resposta nesse caso não é 25. A resposta aí nesse caso é 26. Porque se eu abastecer só com 25 litros, vai faltar combustível para o finalzinho da viagem. A quantidade mínima de litros de gasolina que Paulo precisa ter no tanque é de 26 litros, tá? Nesse caso eu preciso arredondar para mais. Mas, professor, o senhor não disse que todo número que eu precisasse arredondar, que fosse menor do que 5, eu arredondava para menos? Gente, se eu arredondar aí para menos, vai faltar gasolina para terminar a viagem, tá certo? Então, nesse caso, sempre que for de consumo de combustível, sempre que for também que o IF gosta muito de questões que tem uma quantidade de carga para levar para algum andar de algum edifício, e aí ele verifica a capacidade, e diz quantos quilos comporta, né, o elevador. E aí você vai fazendo as viagens de carga completa, mas vai chegar um momento que ainda vai ter uma parte da carga para terminar de levar. Então eu vou ter uma parte de cargas completas e vou ter uma viagem, né, com uma carga menor para terminar de levar esse material. Então, se liguem nesse tipo de questão, beleza? A nossa quarta questão é do descritor 22. E aí o nosso descritor 22, ele fala o seguinte: identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Gente, nós já falamos sobre frações aqui diversas vezes. E por que a fração voltou mais uma vez? Porque a fração, ela é outro conteúdo que cai bastante, principalmente em ETE. Se a gente considerar IF e ETE e a gente quiser qual é aquela que mais cai fração, eu diria que é na ETE, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com fração, porque nós temos várias operações com fração e nós temos várias situações que nós também utilizamos fração, sem falar na questão de proporcionalidade, que também tem a mesma estrutura de fração, tá? Vamos analisar aí a nossa questão que eu trouxe hoje envolvendo fração. Ela diz o seguinte: ó, Joana participou de uma partida de tênis. Pode-se afirmar que a fração do total de saques que Joana acertou é, o que é que a questão quer que eu encontre? Quer que eu encontre a fração que represente a parcela de acertos que Joana fez, tá? No caso, observe aí na imagem que Joana está dizendo: acertei 15 dos 20 saques que fiz. Então, pessoal, a relação que eu tenho aí de acertos para saques é de 15 para 20. Ela acertou 15 de 20 saques que ela fez. Aí está a resposta. Porém, quando você olha nas alternativas, você não encontra ela como resposta. Por quê? Acontece justamente o que eu chamei a vocês a atenção na aula passada. Em algumas situações, eu encontro a resposta, mas não está entre as alternativas, porque a fração não está na sua forma irredutível. Então, eu preciso simplificar essa fração. E como é que eu simplifico uma fração? Eu tenho que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. Então, eu tenho que parar e pensar, por qual número eu posso dividir tanto o 15 como também o 20? E você vai perceber que este número é o 5. Então, eu preciso dividir o 15 por 5 e preciso também dividir o 20 por 5, tá? E aí eu vou encontrar como resposta 3 quartos.
e você olha para as alternativas e vê lá que o 3/4 está na nossa letra C, certo? Então, mais uma questão aí que a gente resolve e que, para resolver ela, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes que já foi conversado com vocês em aulas anteriores. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguns assuntos que eu disse aqui, a gente falou em aulas passadas, vão lá no YouTube, olhem os vídeos das aulas anteriores, porque lá está bem explicadinho. É importante que vocês, sempre que possível, voltem, revejam as questões, revejam as aulas, deem uma pausa no vídeo, tentem resolver a questão, depois continue assistindo o vídeo para ver se você acertou ou não, ok? Não é isso, professor Arruda? Isso mesmo, professor. É o Wellington. Como você falou, para entrar no YouTube, para rever as aulas que você perdeu nas 2 últimas terças-feiras, ou assiste pela televisão, ou teve algum prejuízo, ou não quer revisar, basta entrar no YouTube e clicar na lupa, colocar a palavra Onda Tech, e clicar que vai aparecer as aulas de português de Fernanda, de Wellington, e mais algumas informações sobre o Onda Tech, outros vídeos do Onda Tech de divulgação. Então, é isso. É isso, professor. Ok, Arruda. Pessoal, vamos para o nosso intervalozinho e daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar, beleza? Voltamos, estamos aí com a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, né? Já falamos aqui sobre vários descritores e agora nós vamos falar sobre o descritor 31. O descritor 31, ele diz o seguinte: resolver problemas que envolvam equação do segundo grau. Nós já resolvemos questões aqui envolvendo a equação do primeiro grau, certo? Essa é a primeira que nós vamos resolver com a equação do segundo grau. Qual vai ser a diferença? Como é que eu vou identificar se eu estou diante de uma equação do primeiro grau e se eu estou diante de uma equação do segundo grau? Pelo expoente da incógnita, ou seja, pelo expoente do x, tá? Numa equação do primeiro grau, a incógnita, o maior expoente da incógnita, né, vai ser 1, ou seja, não vai ter expoente. No caso de segundo grau, a maior expoente da incógnita vai ser o numeral 2. Então, posso ter até uma letra x sem nenhum expoente. Mas eu vou ter naquela expressão uma incógnita, um x com o expoente 2. Tá certo, gente? É dessa forma que eu diferencio uma da outra. E aí a nossa questão traz o seguinte: em uma indústria,
o custo em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula. Aí ele deu aí uma expressão. C é igual a 20 mais 60x menos 0,75 vezes x ao quadrado. Observa justamente o que eu comentei, tá? Eu tenho duas letras x. A primeira não tem expoente. A segunda tem expoente 2. E justamente por conta desse x com o expoente 2 que a gente está diante de uma equação do segundo grau, tá? Continuando a leitura da questão. O custo para que sejam produzidas 10 toneladas é. Então, o que a questão quer é o custo para produzir 10 toneladas. Observem que lá no iniciozinho da questão, ele disse que o custo em reais, então o C dessa expressão é justamente o custo para a produção de X toneladas. Então, o X é justamente a quantidade de toneladas que vai precisar, ok? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa expressão que a questão me deu e vou substituir o X pelo valor de toneladas que ele quer. Então, aonde tiver X, eu vou substituir por 10. E aí, gente, se eu estou diante de uma expressão agora numérica, eu preciso resolver, primeiramente, esta multiplicação e esta potência, tá? Eu posso resolver essas duas contas simultaneamente. E o restante da expressão a gente repete, tá? Então, ali, 60 vezes 10, 600, 10 ao quadrado, 100. Observe que agora eu tenho ali uma adição, uma subtração e uma multiplicação. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Lembrem do que a gente já comentou aqui em aulas anteriores. Eu multiplicar um número por 100, eu posso simplesmente andar com a vírgula 2 casas para frente, ok? Então, multiplicar aí o 0,75 vezes 100 vai dar justamente 75. E agora eu só tenho adição e subtração. Adição e subtração é somente eu resolver na ordem que elas aparecem. Então, eu vou fazer 20 mais 600 e o resultado menos 75, que eu vou encontrar aí como resposta 545. Neste caso, está ali na nossa letra C. Pessoal, esse é um tipo de questão com a equação do segundo grau. Esse é o tipo de questão que a ETE gosta mais de trabalhar nas suas questões. O IFPE, ele tem uma preferência, não é que não caia questões desse tipo no IF, mas ele tem uma preferência por trabalhar a equação do segundo grau pela formulazinha de Bhaskara, tá? Que a gente hoje não está trabalhando aqui, mas em uma outra aula, em um outro momento, a gente vai trabalhar com ela. Mas quem não lembrar aí da fórmula de Bhaskara, dá uma pesquisadazinha aí no seu livro didático, dá uma pesquisada com o seu professor da sua escola sobre essa formulazinha de Bhaskara, tá bom, gente? O nosso descritor agora é o descritor 1. O descritor 1 fala o seguinte: identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, essa questão é uma questão tipo a que a gente resolveu bastante na aula passada. É uma questão que não vai ter cálculo. É uma questão de observação, de seguir as orientações que a questão dá para saber em que local eu estou me direcionando ou em que local eu vou parar, tá certo? Então, bora ver aí a questão. A questão fala o seguinte: Juca desenhou a planta da casa onde mora. Ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Observe essa planta. Então, está aí a planta com a localização de cada um dos cômodos, tá certo? E a questão continua dizendo o seguinte: ao entrar em sua casa
pela porta da sala e virar à direita, Juca está indo em direção... Então, ó, observem que justamente nessa última parte que eu li, é onde a questão diz quais são os comandos para você fazer. Ele quer que você entre na casa pela porta da sala. Onde é que está a porta da sala? Está aqui, ó, marcado. Então, ele está pedindo para você seguir entrando pela porta da sala. Então, você entrou na casa pela porta da sala. E ele continua dizendo, ó, e virar à direita. Então, a partir do momento que você entrou na sala, você vai entrar ou virar à direita. A partir do momento que você vira à direita, olha para onde é que a seta está apontando. A seta está apontando para o quarto 2. Então, Juca está indo em direção ao quarto 2, que está aí justamente na nossa letra D. Ok, gente? Vou passar para o nosso professor Arruda, que ele tem mais um recadinho aí para vocês. Lembrando, minha gente, todas as segundas-feiras o material do Onda Tech é disponibilizado na Unirec, na plataforma do Unirec. Então vocês têm segunda, terça, quarta e quinta para responder essas questões de matemática e português, questões que serão trabalhadas no próximo sábado, no sábado seguinte, tá certo? Não esqueça de fazer, é muito importante porque o professor está acompanhando essas resoluções de vocês, quer que vocês para você já estar preparado mais para a atividade do sábado, tá bom? É isso. Ok, Arruda. Gente, vê só. É por esse motivo que as aulas de matemática e português pelo YouTube é na segunda e na terça. As nossas aulas, elas são produzidas de acordo com os simulados que vocês vão enfrentar nessa semana, tá certo? Então, a aula de professora Fernanda na segunda-feira é baseada no simulado que vocês vão trabalhar nessa semana. A minha aula, na terça-feira, é baseado também no simulado que vocês vão enfrentar esta semana, tá? Então, essa aula que vocês estão assistindo nessa terça-feira, tá? Ela vai apoiar vocês no simulado que vocês têm que fazer até quinta-feira, tá? A quinta-feira, os professores do polo de vocês pega a resolução, pega como é que vocês se saíram, vai lá e olha qual foi a questão que a maioria de vocês errou. Que se a maioria de vocês errou, é justamente onde a maioria de vocês está com dificuldade. Então, o professor do polo, ele vai justamente no sábado trabalhar com vocês, principalmente as questões que a grande maioria de vocês errou, tá? Então, é muito importante que vocês entrem e façam esses simulados, porque vocês precisam praticar. Vocês precisam exercitar. Vocês vão identificar as dúvidas de vocês a partir justamente da resolução de questões. E uma das formas melhores de você estudar para esses processos seletivos que vocês vão enfrentar agora no final do ano é por resolução de questões. E as questões que nós trazemos para vocês, tá, são justamente questões embasadas com exemplos, né, no mesmo estilo de questões dessas bancas. Então, é muito importante que vocês resolvam essas questões para que vocês fiquem práticos nessas resoluções, tá certo? E tirem as dúvidas tanto com a gente, como também com o seu professor do polo, beleza? O nosso próximo descritor é o descritor 32, que fala o seguinte: identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras, que também se chama também de padrão. Então, ó, ele quer uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que vai ter números, operações, logicamente também, e vamos ter letras. Essas letras vão justamente representar valores que vão estar variando. Ok? Então, veja o que a gente tem nesta questão. Nessa questão a gente traz o seguinte: considere a sequência. Aí ele tem aí a sequência, ó, 3, 7, 11, 15, 19, 23. Tem uma reticências, o que significa que tem outros valores aí, e ele botou um termo qualquer, chamou de termo N. Um termo qualquer dessa
sequência. E continuou ali com as reticências. Ou seja, depois desse termo qualquer, ela também continua. Então, estamos falando de uma sequência infinita, tá bom? E aí ele fala o seguinte, ó, o número que vem imediatamente depois de n pode ser representado por. Então, ele quer saber o número que vem depois de n. Pessoal, a gente precisa, nesse tipo de questão, observar qual é o padrão dessa sequência. Como é que essa sequência está aumentando? Essa sequência ela não foi formada aleatoriamente. Ela foi construída seguindo alguma ordem, tá? Tem alguma coisa que está acontecendo sempre de um número para o seu seguinte, tá? Então, ó, quando a gente observa aqui, ó, do 3 para o 7, nós tivemos aí um aumento de 4 unidades. Do 7 para o 11, também teve um aumento aí de 4 unidades. Do 11 para o 15, mais um aumento de 4 unidades. Opa! Isso quer dizer que de um número para o seu seguinte, sempre está aumentando 4 unidades. Então, se eu estou diante do número n, o próximo número depois do n vai ser o valor de n mais 4, que é justamente o que a gente encontra na nossa letra B. O número que vem após o n é o n mais 4, tá certo? Simples assim de resolver essa nossa questão, ok? O nosso descritor 34, ele fala o seguinte, identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. Então, nesse descritor 34, ele não quer que a gente resolva um sistema de equação. Ele quer que a gente simplesmente identifique. Ele quer que ele vai trazer uma situação-problema e ele quer que a gente construa um sistema de equação do primeiro grau com esta situação-problema. Em um outro momento, em um outro descritor, sim, nós vamos resolver esse sistema de equação. Mas não é o nosso foco hoje. Hoje o nosso foco é simplesmente pegar a situação-problema e escrever um sistema de equação com essa situação, tá? Ou que descreva essa situação. Então, bora lá. A questão traz o seguinte, ó. Essa sorveteria vendeu 70 picolés e faturou R$100. O sistema de equações do primeiro grau que melhor traduz o problema é... Então, bora lá. Primeira coisa, vamos olhar o anúncio dessa sorveteria. Então, tem aí sorveteria Que Calor. Observe que ele tem dois tipos de picolés, tá? Tem o picolé simples e tem o picolé com cobertura. Opa, se ele tem dois tipos de picolés, eu vou ter que ter duas identificações para esses picolés. Eu vou chamar o picolé simples de X e vou chamar o picolé com cobertura de Y. Por que eu estou chamando de X e Y? Porque se você observar as alternativas ele está usando justamente X e Y. Tá certo, gente? Então, a questão falou lá em cima, ó, que ele vendeu 70 picolés. Ele disse quantos picolés simples e quanto picolé foram de cobertura? Não. Eu só sei que o total de picolé vendido foram 70 picolés. Então, eu preciso pegar e colocar X mais Y é igual a 70. Por que X mais Y? A quantidade de picolé simples, que eu não sei quantos são, mais a quantidade de picolé com cobertura, que eu também não sei quantos são, mas eu sei que o total foi 70, tá? E aí a gente já começa observando as alternativas. Na letra A, eu tenho X mais Y igual a 70. Então, é uma possibilidade de resposta. Na letra B, eu tenho X mais Y igual a 70. Então, também é uma possibilidade de resposta.
Quando eu olho a letra C, eu tenho x mais y igual a 100. Opa! Não é uma possibilidade de resposta. Tá? Vamos para a letra D. X menos y igual a 70. Também não é uma possibilidade de resposta. Então, eu fiquei agora apenas com duas alternativas. A ou a B. E como é que eu vou saber, professor Wellington, qual é a resposta correta? Eu vou observar agora, pessoal, a segunda parte do problema. Qual foi a outra informação que o problema trouxe para a gente? Que o faturamento foi de R$100. Então, com a venda dos picolés, desses 70 picolés, foram faturados R$70. Tá? Então, uma coisa certa, nem todo picolé foi simples. Porque o picolé simples, ele é R$1. Se os 70 picolés vendidos fossem todos simples, o faturamento teria sido R$70. Então, tem o picolé com cobertura e tem o picolé simples. Que o picolé com cobertura, o valor é R$2. Então, o que é que eu vou ter que fazer? A quantidade de picolé simples que eu indiquei por X, eu vou ter que multiplicar por 1, porque é o custo dele, é o valor dele. E a quantidade de picolé com cobertura que eu representei por Y, eu vou multiplicar por 2, porque é justamente o valor dele. Então, mais uma vez, a gente volta para as alternativas. Voltando para as alternativas, na letra A, nós temos x menos 2y igual a 100. E na letra B, nós temos x mais 2y igual a 100. Qual é o erro da letra A? Aquele negativo. Eu não vou subtrair a quantidade de picolés simples menos a quantidade de picolés com cobertura, melhor, o custo, né? Eu vou somar. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, ok? Professor Arruda, nós temos aí mais algumas informações importantes para os nossos alunos, né? Sim, lembrando que todo sábado tem as aulas da Ondatec, né? Não perca nenhuma aula, realmente faça, como falei, o simulado, participe das aulas. Lá vocês terão a oportunidade de trabalhar com os professores, né? E também os professores apresentam os cursos, né? Das ETEs e dos IF para que vocês conheçam esses cursos. Então não perca essas aulas. E na próxima, sempre nas terça-feira, na segunda português e na terça matemática, estamos aqui pela TV e pelo YouTube apresentando novas possibilidades, novas questões para serem trabalhadas. É isso, professor. Ok, Arruda. Gente, vê só. É muito importante que vocês vejam esses vídeos que estão sendo trabalhados aos sábados. Porque quando você vai se inscrever, tanto na ETE quanto no IF, você tem que dizer qual é o curso que você tem que fazer. Qual é o curso técnico que você quer se inscrever. E como é que você vai escolher um curso técnico se você não o conhece? Tá? Então é muito importante que vocês pesquisem sobre os cursos técnicos que tem nessas instituições. Tá? Que vocês vejam em que locais tem esses cursos que vocês mais se identificam. Porque o que acontece? A ETE, nós temos várias ETEs espalhadas pela região metropolitana. E em cada ETE tem alguns cursos, certo? Então é importante que você veja aquele curso que você mais se interessa, aquele curso que você se identifica, aquele curso que você vê que você poderia trabalhar com ele, que você ia ser uma pessoa feliz trabalhando com ele. Que você veja aonde tem, em qual ETE se tem esse curso que você se interessa, tá? E a mesma coisa em relação ao IF, tá? O IF, ele fica ali na cidade universitária, e nós temos vários cursos que acontecem também lá. E é interessante que vocês vejam qual curso do IF é interessante para você. Para quando você for se inscrever, você saber para qual curso você vai se inscrever. Então, pessoal, é super importante isso daí que está sendo trabalhado com vocês aos sábados, tá? E aí nós vamos para o nosso descritor 7. O que é que o descritor 7 fala? Fala o seguinte: reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas
que se modificam ou não se alteram. Então, ó, o que são transformações homotéticas? Pessoal, é aquela transformação que normalmente eu pego a figura, marco um ponto e passo traços, certo? Que normalmente vão pelos vértices desta figura. Então, ali, transformações homotéticas, eu vou estar ampliando a figura ou vou estar reduzindo a figura, tá certo? E aí vamos ver o que é que a gente pode trabalhar em cima desse tipo de questão. A gente tem o seguinte, o pantográfico é um instrumento de varetas que serve para ampliar ou reduzir figuras. Esse instrumento, na verdade, permite aplicar de maneira prática os princípios da homotetia. Com base nessas informações, os elementos que conservam a mesma medida são... Pessoal, olha só, esse princípio da homotetia é o mesmo princípio utilizado quando eu pego uma foto e levo para ampliar essa foto, tá? Quando eu pego uma foto que eu tenho em casa, 10x15, que é o tamanho padrão, e quero fazer um pôster dela, quero fazer ela maior para botar num quadro na sala. Quando a gente faz essa ampliação, a modificação da imagem, não. A imagem da foto é a mesma. O que é que modifica? O que modifica são as medidas. Eu vou ter uma foto maior. Mas observem que as características da foto 10x15, a original, e do pôster que você fez, da ampliação que você fez para colocar na parede, é a mesma, tá? Então, vamos para as alternativas. Letra A área. Gente, se eu estou pegando e ampliando uma imagem, a área, consequentemente, também vai aumentar. Então, a área é um elemento que se modifica nesse procedimento. Os perímetros, bora lá. O que é perímetro? Soma de todos os lados, tá? Então, se eu estou falando em uma ampliação, se eu aumentei, se eu ampliei a figura, consequentemente, o perímetro também aumentou. Então, o perímetro é outro elemento que se altera. Letra C, os lados. Poxa, lado e perímetro estão relacionados. O porquê foi que o perímetro aumentou? Porque a medida dos lados aumentou. Então, se perímetro é algo que alterou, os lados também é algo que se alterou. Então, a nossa resposta é a letra D, os ângulos. Os ângulos não se alteram. Por este motivo é que a imagem, quando você amplia uma foto, ela continua a mesma. A proporcionalidade, ela continua a mesma. Esse procedimento, tá, da homotetia é um princípio de proporcionalidade, tá? Eu tenho figuras proporcionais. Se eu tenho figuras proporcionais, eu alterei a medida dos lados, porém a medida dos ângulos são as mesmas. É o princípio de figuras semelhantes, ok? Figuras semelhantes são aquelas figuras que têm medidas diferentes, porém os ângulos permanecem o mesmo. É diferente de figuras... Eita, me fugiu a mente agora o nome. Justamente no finalzinho. Deixa eu ver se eu lembro. Fugiu. Figuras congruentes. Voltou, gente. Desculpa. Fugiu aí a mente. Figuras congruentes. Figuras congruentes, tá? São figuras que têm as mesmas medidas. Figuras semelhantes, eu tenho medidas diferentes, porém os ângulos permanecem o mesmo. Ok? Professor Arruda, temos mais alguma informação importante para passar para os nossos alunos? Sim. Nós temos um muito importante que é a questão da aula online, né? Então, na partir da próxima terça, voltaremos mais aulas online. E o horário também vai ser alterado, vai ser antecipado para 6h30, para 18h30, não é? Porque a programação da TV, houve uma alteração na programação e
vai ser a partir de 18h30, todas as segundas e terças, nesse horário que as nossas aulas online, né? Vocês vão ter interações, vão ter perguntas, vão realmente estar interagindo conosco pelo YouTube /Educa Recife, certo? Ou pelo canal 22.4. É isso, professor. Ok, Arruda. Gente, é isso mesmo, tá? Nos acompanhem, tirem as dúvidas com os professores, tanto dos polos, como dos professores das escolas de vocês. Deixem nos comentários também aqui do YouTube, no canal Educa Recife, a sua dúvida, que na medida do possível nós vamos olhar os comentários e vamos responder as dúvidas de vocês, tá? É muito importante que vocês continuem focados, que vocês continuem estudando, que vocês continuem se dedicando, porque a estrada ela é longa. Nós temos aí muita estrada para percorrer e a gente não pode desistir. Lá na frente, vocês vão colher os frutos desse esforço que vocês estão fazendo hoje, tá, gente? Bem, por hoje é só, tá? Aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bem? Até a próxima, gente. Fui!